isso aqui, vocês imaginam o sofrimento que é? Esse grupo acontecia com um desgaste enorme para os pacientes e para os técnicos que faziam o grupo, né? Quando nós percebemos isso, nós começamos a ver que a gente tinha que mudar. E eu entrei nesse grupo com a responsabilidade de mudar. Eu só sabia que daquele jeito não dava certo. Mas o que fazer? O que a gente vai colocar no lugar? Aí nós tivemos uma ideia, propusemos. A primeira reunião do grupo, nós chegamos com um vídeo e falamos, olha, nós não queremos saber quem vai morrer, quem está com ferida, quem está com dor. Tudo isso tem aqui na equipe alguém que está tomando conta. Nós estamos querendo falar de outra coisa agora. Nós estamos querendo viajar. E aí abrimos um telão com um paisagem do mundo inteiro. Nós percorremos a França, nós subimos a Torre Eiffel em Paris, nós fomos na África, fomos no Egito, nós andamos na Itália, nós fizemos uma passagem no mundo inteiro e terminamos no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, à noite, com aquele tapete de luz. Aí apagamos o telão e falamos, nós queremos fazer isso, viajar com vocês. Num primeiro momento, nós imaginávamos ser um momento de lazer mesmo. Por que as pessoas não podem ter lazer, conhecer novos horizontes? Pelo simples fato de estar portadora de uma doença terminal. E a hora que nós perguntamos, quem quer viajar conosco? Todo mundo levantou o braço. Eu quero. E aí nós falamos, onde vocês querem ir? Aí veio uma coisa assim, que nos impressionou muito. Os pacientes nos disseram que a possibilidade de viagem virtual que estava sendo colocada a eles não era só uma possibilidade de viajar e de conhecer novos horizontes e lugares que eles gostariam de ir, imaginavam não ser mais possível. Eles achavam que aquilo permitiria melhorar as condições para o balanço que eles estavam fazendo. E aí eles inscreveram no roteiro a cidade natal deles. Muitos nordestinos queriam visitar o interior do Maranhão, da Bahia, do Nordeste de forma... do Brasil inteiro. E aí nós percebemos a importância da viagem virtual. E aí nós começamos a organizar roteiro tal, que uma vez por mês, o saguão ali do Hospital do Câncer se transforma no saguão de aeroporto. E o alto-falante que normalmente chama para consulta, começa, atenção passageiros do voo 8855, com destino a Araguari, Monte Alegre, Tupaciguara, Jerusalém, Roma. E é o roteiro que as pessoas pedem e que vão ter uma ligação intrínseca com a vivência interna de cada um, né? Uma outra possibilidade, eu estou caracterizando com isso uma assistência do ponto de vista espiritual. As pessoas estão sendo espiritualmente assistidas quando lhes é dada a possibilidade de se conceder a essas pessoas condições para repensar o seu viver de uma forma que ela possa alcançar uma boa morte. E aí nós estruturamos uma outra forma que foi fazer história de vida, né? Os voluntários, conversando com as pessoas na fase final, eles chegavam dizendo muito que as pessoas queriam falar da sua história. Eu nasci tanto, eu tive tantos filhos, eu não sei se a minha filha compreendeu bem, que ela era muito nova, já tinha que cuidar dos outros irmãos, e não sei... E nós começamos a perceber que a gente podia buscar esse recurso da história oral e fazer também um momento de repensar sua própria existência. E hoje nós fazemos um livro autobiográfico, que é dado, o próprio paciente faz a narrativa, e aí esse livro é entregue à família para que ela possa usufruir da fala do paciente mesmo depois da sua morte, né? Então, são história de vida e viagem são momentos importantes da assistência paliativa que permitem ou melhoram as condições para o alcance da boa morte. Mas eu estou aqui com 2 depoimentos de 2 mulheres. Eu não sei se dá para passar os 2 em função do tempo, eu não sei que tempo que tem, mas eu queria passar inicialmente o caso Elizabeth aqui. Elizabeth é uma paciente que foi atendida e essa paciente assinou um termo de consentimento esclarecido, ela disse, eu testemunhei essa fala dela, que ela sentia que a vida dela tinha muito mais sentido se ela pudesse servir de ensinamento a outras pessoas. E ela assinou um termo de consentimento informado
aquela última, o caso de Elizabeth em si, falando que a história dela podia ser mostrada. A história é a seguinte: essa paciente veio do Nordeste. Ela chegou aqui em Uberlândia um determinado dia, anos atrás. Ela chegou com duas filhas, uma de 2 anos e uma por volta de 5 anos. E aí ela disse que ela veio fugida do marido, que era descrito como muito violento. E ela abandonou o marido e cortou todos os vínculos com a família de origem, porque ela tinha medo que o marido, segundo ela, viesse atrás dela. E aqui ela organizou a sua vida. Ela conheceu um companheiro, estabeleceu um bom vínculo familiar, reconstituiu a sua família e teve uma vida descrita por ela como muito boa. Em determinado momento, o câncer bate a sua porta e fala: olha, acabou. 6 meses ela viveu entre o diagnóstico e a sua morte. E ela teve uma série de elaborações necessárias. Ela estava, bom, chegou na equipe de cuidados paliativos, ela já entrou direto no cuidados paliativos. Chega uma paciente com 2 filhas, para nós é uma família de risco, né? Quem fica com as crianças? A família do companheiro. O companheiro falava: gente, eu não posso ficar, eu sou homem, como é que eu vou tomar conta de 2 meninas e eu sou muito pobre? Aí ela decidiu, um dia ela falou assim: as minhas filhas vão voltar e vão ficar com o pai. Aí nós falamos: mas como que elas vão ficar com o pai? Aí ela nos disse aonde estava a família. Nós entramos em contato, conseguimos trazer 2 irmãos que vieram para cá. Eles ficaram super emocionados de ver a irmã na situação que estava. E eles nos garantiram que o problema tinha sido na relação conjugal, que o pai gostava e queria as filhas de volta, e que eles estavam perto e que elas seriam bem cuidadas. Isso tudo foi discutido até que se resolveu que então, e ela resolve que as meninas deveriam voltar antes da sua morte, que elas não queriam que as meninas assistissem à morte dela. Isso tudo com a psicóloga acompanhando. Um dia ela chega para a psicóloga e fala: fulano, eu sempre quis dar um café da manhã para minhas filhas como nordestino, com frutas do Nordeste, e nunca tive condição. A psicóloga correu, foi atrás de frutas do Nordeste, ainda bem cachorro. O que ela pôde, ela fez um café da manhã enorme na casa da paciente para as filhas, tirou o retrato e trouxe para a mãe. Falou: suas filhas já receberam o seu café. E aí se decidiu então por... Vocês estão vendo de uma mulher forte, vocês estão percebendo que ela começa a dirigir o seu processo de morrer? É ela que determina tudo. Ela disse o seguinte: as minhas filhas vão antes da minha morte. E as filhas disseram: se a nossa mãe decidiu assim, assim que será feita. E a psicóloga acompanhando o tempo todo. Aí no sábado se resolveu, então, eles viajariam no domingo de manhã, no sábado elas viriam passar o último dia com a mãe. Vocês imaginam a força dessa mulher? Ela entrou num quadro de confusão mental que é compreensível, né? Ela sabia que era o último dia que ela estava vendo as filhas dela, e as filhas também sabiam que não haveriam mais. Então ela ficou confusa: quem sou eu? E aí as filhas ficaram o dia inteiro, a gente quebrando regra, né? A criança não fica no hospital, não, mas fica. E ficamos juntos, a psicóloga acompanhando o tempo todo. No domingo de manhã elas vão embora. Quando chega na segunda, e ela muito mal, a mãe muito mal, vocês vão ver ela aqui. Quando chega na segunda-feira de manhã, a psicóloga entra no quarto dela, ela fala: fulano, traz minhas filhas. Eu não falei tudo para elas, eu não falei como é que é menstruação, eu não falei o que vai acontecer. Ela queria cuidar das filhas e explicar o que ela imaginava e sabia que não ia poder mais fazer. Aí nós entramos em pânico. Como é que a gente faz? Nem se pudesse voltar, nós não sabíamos se dava tempo. Na fase final é um palito de fósforo aceso, né? Você não sabe a hora que ele apaga. Aí alguém teve a ideia: vamos filmar. Aí nós ligamos na TV Universitária. Eu me lembro que eu falei com o Fabiano, falei: Fabiano, estou com um palito de fósforo aceso, a hora que ele apagar, acabou seu tempo, manda um cinegrafista aqui agora. E ele mandou uma jornalista. Nós improvisamos fizemos um estúdio improvisado para fazer a filmagem no quarto dela. E eu falei com ela, falei: fulano, falei: Elizabeth,